a gente tem que falar disso aí, né? Não tem como você assistir um jogo entre Vasco e Corinthians, onde no primeiro momento você vai se preocupar apenas com o jogo jogado, onde você vai tentar analisar o jogo, né? Entre derrota e vitória, empate, quem está jogando mais, quem está jogando menos, o esquema tático de cada time, quem entra jogando, quem entra depois. Acho que tudo isso, logicamente, é o principal, vamos dizer assim, objetivo de quem vai assistir o jogo em um estádio de futebol. Então, quem torce, torce, quem analisa, analisa, quem comenta, comenta. Mas quando você tem uma cena explícita dessa aqui, que ontem, acho que nem precisou de leitura labial para escutar e ver o esporro que o Diniz deu no Ryan, né, uma coisa assim, cara, é impressionante, tá? É impressionante. Todo mundo sabe que o Diniz é isso, né? Vamos dizer assim, em resumo, o Diniz, você já presenciou esse comportamento dele por onde ele passou, tá? Por onde ele passou, o Diniz sempre se comportou assim, sempre chamou a atenção dos seus jogadores de forma muito exacerbada, em alguns casos até de forma exagerada, que eu acredito que tenha sido essa situação, tá? Porque você tem que analisar o contexto da obra, o conjunto da obra, né? Você está falando de um jogador que está iniciando a carreira, de um menino jovem, de uma promessa vascaína, imaturo, que não tem experiência. É claro que a gente não está falando com uma criança. É evidente que a gente não está falando com um adolescente. A gente já está falando com um homem, diga-se de passagem, por mais jovem que seja. Mas eu acredito que alguns aspectos precisam ser considerados, tá? Agora, por outro lado também, eu não tiro a razão completa do Diniz. Cara, uma pressão desgraçada em cima dele, né? O cara tentando encontrar o melhor jeito, a melhor forma para jogar com um material humano altamente limitado. A gente não pode deixar de ver isso, de reconhecer isso. Eu mesmo aqui já falei por várias vezes que o Diniz tenta tirar leite de pedra. Porque o Diniz é assim, porque o Diniz é assado, porque tem que tirar o Diniz, porque o Diniz é burro, porque... Cara, é muito fácil você na arquibancada, você na condição de comentarista, sabe, olhando de fora o tempo todo, cobrar de forma incessante, frequente, apenas de uma pessoa, apenas de um cara. É claro que o Diniz tem a sua responsabilidade dentro desse processo, ele tem a sua parcela de culpa, não é, por fazer uma substituição errada. Por exemplo, eu não acho que o Verratti é para estar no banco. Eu analisando o time do Vasco como um todo, eu não vejo o Verratti um problema. Eu vejo o Verratti como uma solução para o Vasco. Muito em função disso que eu estou falando para ti, que o Vasco é um time limitado. Se o Vasco é um time limitado por conta de material humano, né, pela ausência de material humano de qualidade para jogar futebol, como que eu vou tirar o meu homem-gol? É contraditório. Isso não é porque o time fica pouco móvel no ataque, o time fica engessado. Como assim, cara? Entendeu? Seu cara que ainda empurra a bola para dentro, é o artilheiro do Vasco na temporada. Então, eu não concordo, eu sou totalmente contrário a essa ideia de deixar o Verratti na reserva. Não olhe por esse lado. Então eu vejo que
Nesse ponto aí, em alguns outros, o Diniz erra. Ok? O Diniz erra. Mas, cara, não é só essa a questão. O Vasco não perde, ou o Vasco tem uma péssima temporada, não é porque o Verratti foi pro banco. Não é porque o Diniz tá errando aqui e ali. Não é, cara. O Vasco erra, o Vasco perde, o Vasco tem uma péssima temporada e o Vasco vai até o fim do campeonato lutar para não cair, porque o Vasco, antes de entrar em campo, tá errando fora. E tudo que acontece de errado fora vai se refletindo dentro. Entendeu? E assim por diante, cara. Não tem jeito. Agora, olhando o jogo em si, a gente percebe que o Diniz tenta, com o que tem, ele tenta lutar contra talvez até o impossível. Entendeu? Porque a torcida do Vasco não pode querer que o cara faça milagre com o que ele tem. Não tem como, cara. Não tem como. É um negócio maluco. E esse esporro aqui no jogador do Vasco, no menino do Vasco, do Rian, é muito mais pelo momento. Você tem que considerar o calor do jogo, o placar adverso, o time não consegue render. Aí ele vai chamar a atenção do moleque, o moleque dá as costas para ele. Aí eles soltam, tu vai se ver comigo. Aí, meu amigo, sabe? É um caldeirão de motivos, de situações para chegar nesse nível. E aí, quando isso explode aos olhos e ouvidos de todo mundo, o que a gente percebe? Eu, particularmente, percebo o quê? Que o clima, que o ambiente é o pior possível. É isso, cara. Entendeu? E se esse clima ele continuar desse jeito, se esse clima continuar fervendo, borbulhando, né? Desequilíbrio, raiva, ódio, tudo isso, então qual é o que o torcedor vascaíno fica imaginando que vai acontecer? Fala em torcedor e o torcedor perde a paciência e começa a xingar Pedrinho, começa a xingar o técnico, começa a xingar os jogadores. Aí daqui a pouco vão lá invadir o CT de novo, que nem fizeram recentemente. Tá entendendo? Rapaz, é complicado demais, cara. É muito complicado. Então, meu amigo, a situação, ela é aquela que a gente já vem aqui comentando há tempos, tá? Onde o Vasco vive uma crise financeira, onde, por consequência, não tem como contratar, que, por conclusão, você tem que viver com essa realidade que nós estamos vendo bem aí. Entendeu? Aí vai ter, sim, um lampejo, como teve com aquele contra o Santos, que aí fica provado também que ali foi muito mais um apagão literalmente do Santos do que propriamente dito a qualidade do Vasco. E aí vai viver nisso, né? Muito mais em decadência do que ascendência. E aí, aqui e acolá, tem uma vitória que anima a torcida e tem essas situações e assim por diante. Mas a gente vai ter que presenciar ainda muitas situações ainda e a torcida vai ter que ter muita paciência. Agora não se sabe até quando a torcida vai ter essa paciência para continuar aturando tudo isso. Abraço.